O medo da verdade. Nós vamos, neste culto, com base neste tema, meditar um pouco sobre o tipo de pregação que nós devemos transmitir àqueles que precisam ouvir acerca de Cristo. E por que o medo da verdade? Porque muitas pessoas têm medo de ouvir a verdade. De ouvir a verdade acerca de si mesmas, de ouvir a verdade acerca do mundo, de ouvir a verdade acerca de Deus, de ouvir a verdade acerca da ciência, de ouvir a verdade acerca da origem do universo. Pessoas que abraçaram a sua própria verdade, fabricaram, criaram uma verdade para si e continuam se enganando sem coragem de encarar o fato ou fatos que vão contra aquela verdade assumida. Às vezes, uma mentira comprada como verdade, considerada como verdade, porque se acostumaram àquela situação, se acostumaram àquela religião, se acostumaram àquele estilo de vida, ou aquele tipo de vida lhes traz vantagens, lhes traz prazeres, ainda que, na verdade, se eles encararem os fatos, aquilo vai mexer com sua vida ou com suas vidas. Por isso, o medo da verdade. Vamos falar sobre o medo da verdade com base em algo que Paulo fala sobre a simples pregação do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, verdade de Deus para o homem, mas que muitos têm medo. Como devemos comunicar essa verdade? Devemos usar da nossa sabedoria para comunicar essa verdade? O apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta aos Coríntios, ele vai tratar deste assunto nos capítulos 1, 2 e 3. Nós vamos ler 3 versos do capítulo 1. São os versos 17, 18 e 19. Então, 1 aos Coríntios, 17, 18 e 19. Vamos ler para falarmos sobre o medo da verdade. 1 aos Coríntios 17, 18 e 19. Diz assim estes versos: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Nesta sua primeira carta aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto, o apóstolo Paulo, ele começa lá com as saudações, ele agradece a Deus pela vida daquela igreja, revela que aquela era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, depois começa a dar-lhes alguns ensinamentos, porque aquela igreja também tinha problemas. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, mas também era uma igreja onde havia divisões, uma igreja onde havia pecado. E Paulo começa lá falando das divisões que havia na igreja, depois das saudações, do seu agradecimento
pela existência da igreja. Ele fala daquelas divisões em relação à preferência que alguns tinham por um pregador e outros por outros. Então o apóstolo Paulo fala, graças a Deus, ele fala assim: eu não batizei nenhum de vocês, por acaso vocês foram batizados em meu nome? Não. Aliás, eu nem batizei vocês, batizei apenas alguns poucos. E aí ele não está falando contra o batismo, mas sim dando os argumentos pelo qual todos nós devemos estar unidos em torno de Cristo, no culto e serviço ao nosso Deus, e não de outras questões menores. Por isso ele fala nesse início do verso 17, pois Cristo não me enviou para batizar. Este é o finalzinho do assunto que ele estava falando e que vai continuar depois no capítulo 3 da divisão que havia na igreja, mas nós vamos pegar a partir deste momento para entender um pouco, para aplicar um pouco nas nossas vidas acerca da pregação que Deus nos enviou a pregar. Então esse verso 17, que começa assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Nós vamos começar dessa parte. Então, Cristo me enviou, falando diretamente do que Paulo diz aqui, Cristo me enviou para pregar o evangelho. E aí Paulo vai falar tudo aquilo que nós já lemos. Cristo me enviou para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. É a partir daí, então, que nós queremos tratar o nosso assunto sobre o medo, ou medo, né, da verdade. E um pouco antes, quando comentávamos sobre este assunto, o medo da verdade, o porquê dele, falamos um pouco em pessoas que têm medo, às vezes, de mudar de religião, porque a minha família é dessa religião, ou pessoas que têm medo de mudar de opinião, pessoas que têm medo de examinar conceitos. Então, um dos assuntos bem relevantes no mundo principalmente depois de Cristo, é a questão entre ciência e religião. Porque antes de Cristo, os sábios, os pensadores, os filósofos, eles não tinham muito essa questão de preconceito, eles eram sadios nesse sentido. Eles examinavam os assuntos para tentarem encontrar a verdade. E eles, portanto, consideravam a opção ou a hipótese, estou falando como um pensador e não como um crente em Jesus Cristo, eles consideravam a hipótese a ser analisada da existência de um Criador, alguém que tenha criado todas as coisas. Eles não tinham este problema. Com o passar do tempo, muitos cientistas passaram a evitar o assunto que trata de Deus, de questões espirituais, de questões que vão além da matéria, de questões metafísicas. Então, ciência e religião sempre foi um problema. Mas como nasce o conhecimento? Para que possamos descobrir a verdade, para que possamos conhecer sobre os mais diversos assuntos, para saber por que estamos no mundo e o que estamos fazendo no mundo. Qual o objetivo de estarmos aqui e para onde caminhamos, se é que caminhamos para algum lugar. Estou apenas falando em termos de temas a serem pensados e conversados, porque nós, Igreja Batista, evangélicos que somos, cristãos que somos, nós já temos as respostas e convicção em relação a cada um desses temas, desses assuntos que estamos falando aqui. Mas, voltando então a esta origem, para entendermos como são concebidos os conceitos, como o conhecimento é gerado, a ciência honesta e sincera, ela não é ainda hoje contra o cristianismo e a Bíblia. Estou falando da ciência honesta e sincera.
O cientista sadio, o cientista honesto e sincero, que não tem medo da verdade, quando ele descobre algo errado em seus conceitos, em suas análises, ele reavalia, pesquisa e muda seu postulado, sua premissa, se necessário. Ele está em busca da verdade. O cientista honesto, aquele que pratica boa ciência, não tem medo da verdade. Agora, a corrupção, a defesa dos próprios interesses, a luta pelo poder, o orgulho, a reputação construída em torno de um nome, a fidelidade a ideologias, e a outros, mas esses são alguns dos motivos que fazem algumas pessoas, alguns cientistas, alguns intelectuais, alguns eruditos se apegarem aos seus conceitos e abandonarem a verdade. Eruditos doentes, que têm medo da verdade, porque vai contra seus interesses. Em que sentido eu digo que são eruditos doentes? No sentido de contrastar com aqueles que eu chamei de cientistas sadios, que estes sim têm mente aberta para considerar outras questões. O evangélico considera sim outras questões e nós sabemos aquilo que cremos e estamos preparados para defender aquilo que cremos. Nós não somos ignorantes, nós conhecemos. E esse é um desafio, inclusive para aqueles que creram em Jesus e não buscam conhecimento. Essa questão de conhecimento, nós citamos um pouco a sabedoria dos antigos. Aristóteles, sábio da Grécia Antiga, ele estabeleceu, foi ele quem fez isso lá no início, ele estabeleceu a diferença entre as formas válidas e inválidas do raciocínio humano. As formas válidas começam com verdades óbvias. A partir de verdades óbvias, as pessoas ou nós chegamos a conclusões, nós tiramos nossas informações e convicções. E ele chamou, então, essas verdades óbvias de primeiros princípios. Todo conhecimento repousa sobre esses princípios. Então, conhecimento verdadeiro repousa em princípios válidos, primeiros princípios, princípios óbvios, premissas. Primeiros princípios são premissas. Então, o que acontece? Sendo este o quadro geral, quadro que, infelizmente, quanto mais cultas as pessoas são, mais, de repente, elas têm dificuldade de crer na palavra de Deus, de crer na Bíblia, de crer no Evangelho. O que acontecia, então, no tempo de Paulo? Como era a cabeça dos eruditos no tempo de Paulo e como entendiam a pregação do Evangelho? Nós temos, daquela época, vamos dar um exemplo aqui de dois tipos de eruditos. O erudito judeu e o erudito gentil, aquele que não era judeu. Como nós já falamos, um conceito ou uma premissa, se for um conceito falso de Deus e da sua revelação, aquilo que Deus revelou a nós, este conceito falso ele vai levar o homem a estabelecer sistemas filosóficos sem sentido. Sua linha de raciocínio vai ser uma linha de raciocínio sem sentido se ele tiver um conceito falso de Deus e daquilo que Deus nos revelou. Então, a lógica ela é peça fundamental da filosofia. A teologia ela
tem muito a ver com filosofia, porque na filosofia nós temos aquelas regras do raciocínio, as regras da lógica, as regras que nos levam ao bom conhecimento, ao conhecimento verdadeiro. Então, se um conceito é falso, um conceito de Deus, tudo mais a partir dali vai ser falso. Então, o judeu erudito, quem era ele? O mestre da lei, o escriba. Este erudito, qual foi o conceito falso de Deus que ele assimilou? Falso porque ele teve um entendimento falso, estabeleceu seus princípios de conhecimento, suas premissas, seus primeiros princípios numa base falsa. O judeu esperava um Messias triunfante, especialmente o judeu erudito, e foi ele que passou essa ideia para o povo, porque ele, o escriba, o doutor da lei, ele era o responsável por ensinar o povo, e ele esperava um Messias triunfante, político, não um Messias crucificado. Percebam o problema. Pregar a Cristo crucificado é escândalo para o judeu. Porque, na sua concepção, o Messias seria vitorioso, e não alguém morto, derrotado numa cruz. Paulo vai falar lá no verso 22 desse capítulo 1 sobre isso. Gálatas 3,13, Paulo também menciona: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Porque isso, inclusive, é o que está escrito lá em Deuteronômio 21, verso 23, na lei que Deus passou para o povo de Israel. Maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E aí o erudito judeu firmou sua base de conhecimento relacionada ao Messias nesta frase: mas Deus nunca disse que o Messias não seria crucificado, muito pelo contrário. E o sábio erudito, gentil, o intelectual gentil, aqui nós podemos ressaltar o romano e o grego, que eram os sábios, os intelectuais da época de Paulo, como eles encaravam o evangelho que fala de Jesus crucificado por nós. Claro, citou ao terceiro dia, mas isso o judeu, nem o grego, aliás, nem queria ouvir. Lembram-se do discurso de Paulo no Areópago? O grego nem se interessava por essa questão de ressurreição, ele achava isso algo totalmente impossível. O sábio romano e grego, esse sábio tinha certeza que nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada. Se nenhuma pessoa de boa reputação seria crucificada, um criminoso crucificado jamais seria o Salvador. Esta era a lógica do erudito gentil, mas porque estabeleceu seu conhecimento também numa base errada, não buscou um maior conhecimento e muitas vezes não ouvia aqueles, pelo menos não com atenção, aqueles que propagavam Cristo, como é o caso de Paulo. Então, o apóstolo Paulo, capítulo 1, verso 22, o que ele fala sobre o erudito judeu e o erudito grego? Ele fala: o pregar a Cristo crucificado é escândalo para o judeu e loucura para os gentios. Escândalo para o judeu, loucura para os gentios, porque eles não concebiam isto como verdade. O que esses eruditos deveriam fazer, na verdade? Voltar à base, examinar o que as Escrituras falavam sobre o Messias para entenderem o ensino acerca do Evangelho. Eles precisavam, então, considerar essa premissa, esse princípio básico.
esse primeiro princípio acerca do Messias. E lá, o mesmo Paulo, em Gálatas 3,13, quando ele fala de maldito todo aquele que for pendurado num madeiro, ele fala: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Por isso Cristo foi pendurado num madeiro, porque ele nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo assumiu os nossos pecados. A forma como Deus quis fazer isto foi sacrificando seu filho. Cristo morreu por nós. Para os eruditos, judeu, romano e grego, isto é loucura, isso é escândalo. A pregação de Paulo, como ela era então, diante de um quadro como este, diante de um quadro onde as pessoas rejeitavam o evangelho. Nós lemos no verso 17 do capítulo 1, Paulo falando: Cristo me chamou para pregar o evangelho. Então, esta é uma declaração enfática de Paulo, uma declaração enfática para você e para mim também, porque Cristo também chamou a você, chamou a mim para pregar o evangelho. Como é que as pessoas vão ouvirem se não houver quem pregue? Então, a palavra de Deus, Romanos 10. Então, nós somos chamados por Cristo para pregar o evangelho. Agora, Paulo fala: não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, nós precisamos tomar cuidado com nossos próprios argumentos, com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria inteligência, com as nossas próprias estratégias, se não estiverem firmadas em Cristo, para comunicar esse evangelho. O evangelho não pode ser pregado com palavras de sabedoria humana, ou seja, utilização de técnicas para influenciar as pessoas com argumentos persuasivos. Eu não estou falando de técnicas de comunicação, mas sim técnicas de persuasão. Nós não podemos querer convencer as pessoas. Este não é o nosso papel. O nosso papel é comunicar o evangelho. Então, pessoas que ficam criando formas de transmitir o evangelho, mas tentando fazer este evangelho atrativo de formas até muitas vezes estranhas à mensagem de Cristo, ou tentando uma erudição dos nossos tempos para comunicar esse evangelho, elas precisam tomar cuidado. Nós nos firmamos no poder de Deus. E Paulo diz o quê? Por que é que ele não prega o evangelho com palavras de sabedoria humana? Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A cruz esvaziada, primeiro significado, primeiro, em termos de significado, e segundo, em termos literais mesmo. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é anulado se nós usamos a nossa sabedoria para convencer as pessoas. A cruz é esvaziada no sentido de que as pessoas sequer percebem que Jesus morreu por nós. Nós desviamos, na verdade, o foco objetivo da pregação do evangelho quando usamos nossos próprios argumentos. Então o apóstolo Paulo diz: eu não posso esvaziar a cruz de Cristo. E há pessoas nos nossos dias querendo aparecer tanto, querendo tanto ter a glória, que a cruz de Cristo é esvaziada. Evangelho é boa notícia para nós, seres humanos. E significa exatamente isso. Qual é a boa notícia? Jesus pagou por nós na cruz. Não há o que acrescentar. O plano de Deus para a nossa salvação tem como mensagem principal essa providência de Deus para você, em seu favor e em meu favor. Jesus morreu na cruz. Ele pagou por nós na cruz. Essa é a mensagem do Evangelho e não há o que acrescentar. Esse é o verso 17 que Paulo menciona.
E no verso 18, ele vai dizer, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Então, se eu fico utilizando de sabedoria humana para tentar tornar isso lógico às pessoas, eu estou usando de sabedoria humana. Eu prego a palavra de Deus. A mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Eles não vão querer aceitar. Inclusive, é por isso que eles estão perecendo, porque eles rejeitam a mensagem pura e simples do Evangelho. Eles querem fazer alguma coisa para serem salvos. Eles querem se esforçar de alguma forma. Eles querem ser reconhecidos de alguma forma. Eles não querem reconhecer, pelo contrário, que não podem fazer nada. Daí vem os conceitos de alguns que acham que tem que praticar boas obras, tem que dar esmolas, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que ser bonzinhos, tem que dar dinheiro. Tudo isso não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela é loucura para aqueles que estão perecendo, que eles rejeitam essa mensagem. Mas para nós, diz o apóstolo Paulo, que estamos sendo salvos, estamos neste processo de santificação, neste processo de aperfeiçoamento, para chegarmos e estarmos face a face com Cristo, totalmente aperfeiçoados, totalmente glorificados. O evangelho para nós é o poder de Deus. É isso que Paulo diz no verso 18. E é algo simples, não é algo para nós também enchermos de argumentos. Então, a mensagem da cruz, a morte de Cristo por nós. E o que é ela? Loucura para os que estão perecendo. E o que é ela para nós? O poder de Deus. Nós que estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos neste processo de santificação, porque nós fomos salvos de uma vez por todas, quando cremos em Jesus, estamos sendo salvos neste processo de santificação e teremos sido definitivamente salvos na glorificação, quando partirmos deste mundo para estarmos com Cristo. O apóstolo Paulo, lá em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, ele diz, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não podemos nos envergonhar do Evangelho. Se o mundo acha que o Evangelho é loucura, o mundo vai perecer ao rejeitar Cristo. Mas eu não tenho motivo para me envergonhar. Então nós aprendemos com Paulo a não nos envergonhar do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, indistintamente. Primeiro judeu, depois grego, ou seja, todas as pessoas, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É através do Evangelho que Deus nos mostra como é que ele executa a sua justiça. Então percebam, lá na premissa básica, nós já partimos do pressuposto que de que Deus criou todas as coisas, ele é o nosso Deus, nós nem discutimos nada disso, ele é o Senhor soberano, e esse Senhor soberano, ele nos ama, e como nós nos afastamos dele, em virtude do pecado, ele providenciou um meio de sermos salvos, e isso é evangelho. Então, como é que Deus nos mostra a sua justiça? Como ele nos mostra que executa a sua justiça? No evangelho, nele é revelada a justiça de Deus. E como é que essa justiça de Deus é executada? Do princípio ao fim, pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, há pessoas que querem fazer, e Deus fala, creia. Crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. O evangelho simples é este, e nós não temos o que inventar, não temos o que colocar além daquilo que está na Bíblia. E no verso 19, o que Paulo vai dizer? Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, sabe aqueles que rejeitam o evangelho,
porque querem algo mais incrementado, algo que faça mais jus à sua sabedoria, à sua inteligência, que para Deus é estultícia, que para Deus, sim, é loucura. Então, o que Paulo diz lá, citando a palavra de Deus: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Isso é dito lá em Isaías 29, verso 14. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Deus não está preocupado com a nossa sabedoria, a nossa inteligência. Deus está preocupado com a nossa salvação. Por isso o plano de Deus é um plano simples, para que inclusive uma criança possa entender, crer e ser salva. Sabedoria, segundo os padrões desta era, é loucura aos olhos de Deus. Os pensamentos dos sábios desse mundo são fúteis. O próprio apóstolo Paulo, ele cita isto aqui ainda na primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 3, versos 18, 19 e 20. O apóstolo Paulo diz assim: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Então, se Paulo diz aqui, não se engane, não tenha medo da verdade. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões do mundo desta era, rejeite esta sabedoria, ou seja, aos olhos deles, torne-se louco. Rejeite essa sabedoria, para que se torne verdadeiramente sábio. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também está escrito, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Por isso, o Evangelho é inclusive algo simples e nós não precisamos colocar da nossa sabedoria para comunicá-lo, e sim depender do Espírito de Deus. É assim que nós fomos enviados para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. Mas nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos conhecer o plano de Deus. Nós precisamos conhecer os seus princípios. Nós precisamos, inclusive saber, ter como explicar a razão da nossa fé. A sabedoria e a inteligência de Deus vão prevalecer. A sabedoria e a inteligência dos sábios inteligentes desse mundo será destruída e rejeitada. E esse é o medo deles. Esse é o medo de encarar a verdade para muitos deles. Bem, a pregação nos dias de Paulo, nós já vimos qual que era ali a posição dos eruditos, o que eles pensavam e por que, apesar dessa dificuldade, Paulo ainda ficava com o poder de Deus na pregação e não com as suas próprias palavras sábias, né? Ele evitava palavras humanas. Ele fala lá na sua primeira, no capítulo 2 aqui, de 1 aos Coríntios, que nós estamos analisando. Como era a pregação dele, que era uma pregação não com base na sabedoria humana. Ele fala, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. Então, Paulo insiste, Jesus crucificado. Então, era assim que Paulo pregava aqueles eruditos, inclusive. Era assim que Paulo pregava quando ia às igrejas. Verso 3, ele diz, e foi com fraqueza, temor e com muito tremor
que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria. Não foi com palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé, perceba a importância da fé, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Fé cuja premissa seja sabedoria humana não é evangelho de Cristo. É um desses evangelhos criados aí nas igrejas que se abrem a cada dia. Mas a palavra de Deus prega diferente, não via sabedoria humana. Então, é assim que Paulo pregava. E esses versos 17, 18 e 19 falam sobre isto. A loucura para o judeu, para o grego, e a simplicidade do evangelho quando nós nos colocamos nas mãos de Cristo. Paulo era muito culto, mas o que ele diz? A pregação dele não descansava na sabedoria humana. E a pregação dos nossos dias, ela é aceita ou ela é rejeitada? Qual que é o quadro nos nossos dias? As premissas de um pensamento, nós já falamos, elas precisam ser verdadeiras para que o pensamento seja válido. O homem dos nossos dias, ele erra sobre Deus no mais básico. Ele erra no beabá. O homem dos nossos dias não conhece Deus de forma alguma. Por isso, muitos absurdos cometidos. E aqueles que conhecem intelectualmente o desprezam, porque não o conhecem por experiência. Muitos, inclusive, o negam. O homem dos nossos dias, ele, como resultado de errar, assim, de forma tão básica, ele termina concluindo também de forma errada, que é aquilo que nós falamos no princípio. Então, o que acontece? Para protegerem ou justificarem suas vidas e pensamentos, que nós já lemos na palavra de Deus, fúteis, nos nossos dias não é diferente, são pensamentos fúteis, vidas fúteis, linha de pensamentos, linha de raciocínio fúteis. Também, por medo da verdade, eles não aceitam o pensamento e o modo de vida do cristão. O que eles fazem, então? Este é o ambiente onde nós temos de levar o evangelho. E a mídia, ela ajuda bastante a agravar este ambiente. Muitos dos políticos, muitos dos influenciadores atrapalham bastante na propagação do evangelho e, infelizmente, muitos daqueles que poderiam estar levando o evangelho de Cristo, porque de forma falsa dizem ser nossos representantes, também não levam o evangelho genuíno, porque a sua vida não condiz, seus ensinamentos não condizem, estão aí causando escândalos, estão envolvidos também em corrupção e em interesses próprios. Mas aqueles que rejeitam o evangelho por não crerem e sequer se denominarem cristãos, crentes em Jesus Cristo, o que eles fazem? A moradia, a moralidade e pureza são atacadas por estes, pelos intelectuais dos nossos dias, por aqueles que se acham modernos, por aqueles que nos chamam de mente retrógrada. O casamento e a fidelidade são atacados. Muitos deles são felizes no casamento, mas adotaram a ideologia de que casamento e fidelidade... Olha a contradição na vida de alguns deles, inclusive. A educação correta das crianças é atacada. Lembre-se
da questão de moralidade que eles desprezam. A família é atacada e, inclusive, numa rota direta de destruição, se levarmos em conta os pensamentos deles para serem aplicados a toda a sociedade. Tudo isso porque Jesus é rejeitado por eles. Eles sentem a necessidade de atacar o cristianismo, de atacar Jesus. Na avenida, por exemplo, nos carnavais, nas passeatas que há por aí, eles fazem questão de atacar os adeptos de Cristo, os cristãos verdadeiros, genuínos. Eles nos chamam de intolerantes, mas nos agridem e desrespeitam nossos valores. Então percebam toda esta contradição. Tem medo de encarar a verdade. Tem medo da verdade. Olham para a sua condição de imoralidade, condição suja diante de Deus, e têm medo de admitir isto, de se arrepender e entregar sua vida a Jesus. Preferem atacar o evangelho puro e simples, que, em benefício deles, prega que Jesus morreu por eles. Nós não somos contra essas pessoas, somos contra suas atitudes, mas não contra elas. Nós queremos que elas sejam salvas. Como é que nós pregamos o evangelho a essas pessoas? Sem rodeios, falando do que Jesus veio fazer por elas. Essas pessoas acham ruim quando repetimos a afirmação de Paulo: a mensagem da cruz é loucura para eles, disse Paulo lá, para os que estão perecendo, porque eles estão perecendo. É a Bíblia que diz isto. Este é o evangelho que é rejeitado nos nossos dias, porque vai direto contra os princípios deste mundo. Claro, óbvio, não são os princípios de Deus para nós. Como pregar nos nossos dias? Do mesmo modo de Paulo. Não confiados na sabedoria humana, apenas confiados na dependência de Deus. Sem querermos impressionar, sem querermos aparecer, sem querermos convencer, porque este não é o nosso papel. Nosso papel é falar que Jesus veio ao mundo fazer por cada um de nós. Nenhum de nós é melhor do que ninguém. Há pessoas que preferem... Olha. Veja se você identifica alguém com esse tipo de pensamento. Há pessoas que preferem ignorar um diagnóstico confirmado e tratar a enfermidade como se ela não existisse. Algumas pessoas, quando contraem, por exemplo, uma dessas doenças fatais, de difícil cura, às vezes elas, de uma forma geral, dizem que é o normal em relação a todas as pessoas. Primeiro, não aceitar, e aí ficam até revoltadas com a vida, com tudo isso, por não aceitarem um diagnóstico negativo, um diagnóstico de morte, muitas vezes. Aí depois deste momento que a pessoa não aceita, ela vai passando por algumas fases até o momento em que ela aceita e batalha ou se conforma. Mas há aquelas pessoas que preferem ignorar um diagnóstico confirmado e tratar a enfermidade como se ela não existisse. Isso não é loucura? É medo da verdade. Há pessoas, conhece alguém assim, que não vão ao médico com medo de que o médico ache nelas alguma doença. Isso é sábio?
Se houver uma doença ali, não é melhor que o médico descubra? Qual será o fim dessa pessoa que evita de ir ao médico para que ele não descubra uma doença? A verdade não vai mudar se a pessoa ignorá-la. A verdade, o fato, não vai mudar se você não conhecê-lo. A verdade acerca daqueles que estão longe de Jesus e caminhando para o inferno não vai mudar se eles ignorarem o Evangelho, se eles ignorarem Cristo. Eles vão sim caminhar para a destruição, para o castigo eterno. O medo da verdade, o medo de encarar esse fato, não vai livrar ninguém da perdição eterna. Por isso precisamos encarar essa verdade que Deus preparou para nós, o plano de salvação. Pois é, essa questão de diagnóstico, o que acontece em relação à Bíblia, então? O diagnóstico da Bíblia para o ser humano está em muitos versos, em muitas passagens bíblicas, em todo o contexto geral da Bíblia. Eu quero citar 2 versos para nós terminarmos. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. E formar, com base nesses 2 versos, o diagnóstico da Bíblia para o ser humano. E esta é uma verdade que precisa ser encarada. O medo a esta verdade precisa ser evitado. O diagnóstico é verdadeiro, não pode ser ignorado, porque não vai mudar a situação do pecador, se for ignorado. Então, qual que é esse diagnóstico bíblico? Isso é evangelho simples, sem inventar, usando a palavra de Deus. Romanos 3, 23 e Romanos 6, 23. O que diz? Número 1, todos pecaram. Essa é a enfermidade, o pecado. Detectado pelo doutor dos doutores, médico dos médicos, Jesus. Todos pecaram. Essa é a enfermidade, o pecado. 2, estão, por causa disso, por causa dessa enfermidade, destituídos da glória de Deus. O que isso provocou? Isolamento do Deus Santo. Estão afastados do Deus Santo. Hoje nós entendemos bastante de isolamento. 3, o salário do pecado é a morte. Esta doença diagnosticada por Deus para nós, essa doença mata, e mata em termos eternos, leva para o inferno. Precisa ser encarada. Não podemos ter medo da verdade. Esse é o diagnóstico bíblico. Número 4, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Essa doença mata. 3, 4, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é isto? O remédio, e é remédio gratuito para a cura. Eu não preciso pagar por ele. Há pessoas que querem pagar algum preço para serem salvos, e no diagnóstico que nós temos, o remédio é oferecido de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, é a cura, é a salvação em Jesus. O remédio gratuito para a cura, para a salvação, é Jesus. Então, 1, todos pecaram. A enfermidade, o pecado. 2, estão destituídos da glória de Deus, isolados do Deus que é santo. Essa é a consequência de quem é pecador. 3, o salário do pecado é a morte. Essa doença, o pecado, ela mata, isola de forma eterna de Deus se a pessoa não buscar o remédio que é oferecido de graça. Número 4, dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Remédio gratuito para a cura, para a salvação, é Jesus. Na cruz, Jesus fez isso.
assumiu o nosso pecado. Ele é a verdade. Minha pergunta, você tem medo de Jesus? Tem medo de assumir a verdade em relação a você? Pecador que precisa dele para ser remido, para ser purificado, para ser lavado, para ser perdoado, para começar uma nova vida. O medo de encarar a verdade, a decisão de recusar Deus, leva a pessoa para a perdição eterna. Este é o evangelho que está na Bíblia.